Unisuri, mas é professor da GV desde 2009, na área de administração e na área de economia também. E é consultor via uma parceria que tem na Marquestrat, uma importante consultoria de agronegócio brasileiro. Olha, o Fábio, gente, tem falado muito, insistentemente, é hoje um consultor respeitadíssimo, numa área complicadíssima do agro brasileiro, que é a área da governança e sucessão. Dois temas pesados. Todo mundo sabe que vem vindo aí uma onda enorme de inovações técnicas no agro, no setor da economia, mas no agro particularmente, e essa onda toda tem uma ênfase muito significativa em TI, né, de conectividade, digitalização, equipamentos novos. Isso tudo faz com que gente mais antiga, como eu aqui, vamos perdendo competência na área de comunicação e TI. Preciso que a juventude assuma isso com bastante vigor, porque está preparada, nasceu nesse ambiente, então tem muito mais facilidade para tocar essas coisas com tranquilidade e com grande competência. E é importante que seja assim. Mas nem sempre os velhos são dispostos a ceder lugar para os jovens. Então, cria um problema na governança, também na sucessão. Então, eu queria muito, Fábio, primeiro te agradecer pela conversa com a gente aqui hoje e começar te perguntando um pouco isso. Como é que você caracteriza as diferenças entre governança e sucessão? Doutor Roberto, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E a gente começa aqui falando justamente sobre essa questão da governança e da sucessão. Nós sabemos que as famílias, muitas vezes na geração do seu fundador, ela segue uma regra do jogo, né, uma governança que é a da monarquia. Você rapidamente bate o olho e tem um rei ou uma rainha que é quem dita as regras, né, e a regra é clara, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E a questão toda, quando a gente pensa na sucessão, é quase que ou a família ela para e decide se quer manter essa forma de governar, ou seja, você tem um pai e uma mãe que se comportam como monarcas e vão preparar os filhos como príncipes e princesas, e vai fazer a transmissão, essa vai ser também uma herança, né? Ou a família decide falar, não, peraí, na nossa geração do fundador, pode até ter sido o monarca, mas na próxima geração eu quero uma sociedade empresarial, eu quero que os irmãos, por exemplo, se respeitem, além de serem irmãos, mas se respeitem também enquanto sócios, né? Claro, os impactos, os desdobramentos de uma rota ou da outra, né? Tá aí a história, né? Quem nunca viu, né, aquelas fazendas que foram sendo transmitidas de geração em geração, podendo se mantendo unidas, né? Porque, poxa, foi feito ali um combinado, os irmãos vão se entendendo, os primos vão se entendendo, então é um negócio que permite manter a escala da operação e o crescimento. Ao passo que, em outros casos, acaba que o processo leva à separação, né? Porque, por princípio, o príncipe, a princesa, quando assume o trono, não quer prestar contas para ninguém, e aí você não consegue ter uma sociedade, você acaba fazendo ali a separação dos negócios, do patrimônio. Então, existem várias dinâmicas que podem acontecer, mas eu estou aqui me atentando a duas que são muito comuns. Mas, Fábio, antes de você entrar nesse detalhe das duas comuns, eu estou entendendo o que você está falando aí, são duas coisas diferentes. Uma sucessão do patrimônio. Como é que você vai fazer a transferência de uma geração para outra do patrimônio que existe na família? Propriedade, bens, etc. E a outra sucessão na gestão desse patrimônio. São coisas diferentes, não é? Exigem mecanismos diferentes e ações diferentes. Como é que você faz isso aí? Perfeitamente. Então, a sucessão do patrimônio, como é que eu vou me organizar e vou planejar a transmissão do patrimônio, pode ser de terras, pode ser de cotas da empresa ou ações da empresa, né? E aí tem uma grande pergunta que surge, né? Puxa vida, como é que a família vai ser justa com a divisão, né? E desde pequeno, né, a gente aprende que o certo é a gente ter uma divisão sempre por igual, né? Tem aquela brincadeira que a gente aprende quando é criança ainda, você vai dividir o bolo com um amigo, então um corta e o outro tem a preferência de escolher a primeira metade, para que a gente possa, o conceito de ser o justo como sendo partes iguais. Quando a gente está trabalhando numa família,
nem sempre ser justo é a gente dividir por igual, mas a gente tem um outro senso de ser justo, que é ser justo com os planos de cada herdeiro. Poxa, eu posso ter dentro de casa aquele que de fato vai querer dar continuidade ao negócio, ele quer se candidatar a ser um sucessor, ele se interessa, ele está se preparando para ser competente e entregar resultado, protegendo o patrimônio, fazendo a empresa crescer, prosperar, gerando desenvolvimento, emprego, ok. Mas pode ser que dentro de casa a gente não tenha um herdeiro que queira dar sequência. Ele quer ser, de fato, herdeiro, né? Mas ele tem um outro talento, ele quer se dedicar a uma outra área, quer ser um profissional autônomo, quer ir para artes, enfim. Poxa, e essa pessoa tem um caminho? Tem. A gente pode respeitar o direito dele ser um herdeiro e ele vai, com isso, ser feliz, ele vai se desenvolver. A gente precisa de sócios que sejam felizes perseguindo os seus planos. E, claro, sócios que estejam preparados, né? Porque como acionistas, como cotistas, eles são responsáveis pela decisão que está se tomando. Então, essa vamos falar assim, é o bloco da sucessão patrimonial. Um outro bloco é a sucessão na gestão. Como é que eu vou saber que aquela pessoa vai dar conta do recado? Como é que eu vou saber se a pessoa está pronta, preparada, competente? Se a gente for olhar em termos de gestão, existem ferramentas, metodologias para avaliar. Mas aí, doutor Roberto, quando a gente trabalha em família, né? Se a gente perguntar para um pai quando é que o filho vai estar pronto, ou para uma mãe, quando é que a filha vai estar pronta, normalmente a resposta é nunca, né? E a gente mistura as duas agendas, porque aí eu tenho o pai que acredita que como filho, o filho ainda não está pronto, né? Isso é muito comum, não estou dizendo que seja a regra, mas que do ponto de vista de gestão, poxa, existem formas da gente checar, né? Se a pessoa de fato está se comprometendo, está se esforçando, se está entregando resultado, se tem ali o que ajustar. E esse processo, né, de a gente conseguir chegar nesse sucessor, que pode ser um sucessor da família ou pode ser um sucessor do mercado, um profissional contratado, isso leva tempo, né? Normalmente é um processo que leva aí 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a gente precisa semear, a gente precisa cuidar disso, né? Olha, um paralelo que eu costumo fazer, especialmente com os nossos amigos do agro, né? Uma sucessão na gestão bem feita, uma sucessão patrimonial bem feita, é aquela que é cuidada, ela é plantada, todo mundo se envolve, porque, claro, a gente precisa dos bons advogados para nos ajudar a fazer os acordos, e eu costumo dizer que esses acordos eles precisam, em primeiro lugar, serem legítimos, né? Então, as pessoas da família elas têm que reconhecer o valor. Então, a gente precisa ter legitimidade e também legalidade nesses acordos. Mas, Fábio, eu não entendi direito uma coisa. Vamos para uma família de agricultores, tem uma empresa rural boa e tenha 3 filhos. Dos 3 filhos, 2 não querem saber daquele negócio, não quer ser médico, não quer ser advogado, não quer saber da fazenda. E o terceiro, tudo bem, estou administração, agronomia e tal, e quero tocar a fazenda. Então, você tem uma solução na gestão mais ou menos natural. Mas como é que você vai ser justo na associação do patrimônio? Isso que eu queria entender melhor um pouquinho. Como é que você vai fazer com o patrimônio se tem 3 filhos, 2 não querem nada e um quer? A gestão resolveu, mas e o patrimônio? E o patrimônio? Bom, então a gente precisa aqui conversar bastante com a família, porque assim, uma vez que você é sócio, você tem responsabilidades. Pode ser que eu não tenha a responsabilidade de tocar o dia a dia, como é o caso dos 2 irmãos, o terceiro lá está tocando o dia a dia. Acontece que, você sendo sócio, você tem uma responsabilidade. Qualquer coisa que acontecer, você se torna responsável. Nós tivemos um caso de uma família que era em 2 irmãos, né? Poxa, muito fácil de dividir. A gente podia simplesmente colocar os 2 para ser sócios, 50% cada um, ou como no exemplo que o doutor colocou aqui, 1/3 cada um. Acontece que o médico que está lá trabalhando para ter a sua clínica, para eventualmente querer o seu hospital, se ele vira as costas totalmente para o que está acontecendo no negócio que o irmão caçula está tocando, e se der problema, né? Vamos lá. É possível que o caçula seja uma pessoa competente e tenha tomado as melhores decisões, mas ainda assim ter problemas, quebrar, gerar dívida? É possível.
e Claro. essa dívida vai bater à porta do médico, da clínica dele e vai conectar. Então, se você tem uma sociedade, uma das coisas que a gente fala com muita, assim, a gente é muito direto, muito chato com isso. Fala assim, olha, ser sócio não é apenas o lado dos direitos, mas você precisa conhecer também as suas obrigações, né? E tornar claro isso é dar consciência e preparo para quem de fato vai exercer o papel de ser sócio. Aquele sócio de papel, né, que é o que não se envolve no dia a dia, ele pode ter uma vida feliz, uma sorte de estar tudo acontecendo sempre a seu favor, né? E é comum encontrar isso, né? Existem profissionais que fazem com que o caminho desse herdeiro seja muito bom, né? Ele passava 10 anos, 20 anos, céu de brigadeiro. Mas pode ser que aconteça um problema, né? E aí a pergunta é, este sócio, ele está ciente disso, né? Ele está ciente de que o patrimônio, o esforço dele está sob risco, ou também pode sofrer se o negócio der problemas, né? E isso a gente está falando assim, poxa, uma questão na gestão, mas no meio do caminho pode acontecer uma briga na família, pode acontecer. A gente fala das dinâmicas que está todo mundo, a gente só acha que acontece com o nosso vizinho, né? Mas entre nascer e morrer acontece tantas coisas, né? A gente estuda, se prepara, casa, descasa, casa de novo, não casa, mas se junta, Nasce separa, filho. nasce filho, enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer, e aí, claro, né, ninguém vai colocar essas dinâmicas pessoais, particulares, dentro de um acordo, é muito esquisito seria, né? Mas, assim, a gente pode acordar o que fazer se a gente acabar enfrentando situações como essa, né? Uma questão de uma separação, uma questão de filho fora do casamento. A gente costuma falar, olha, pessoal, filho fora do casamento é sempre filho, né? Filho não prescreve, né? Quer dizer, pô, não, mas foi há 20 anos atrás. Não, é filho. Ah, mas eu já fiz aqui a minha partilha, a minha divisão, Não vale. juridicamente não vale, né? Esse filho, o pessoal fala, né, o filho sem nota, né? Ele reabre o inventário, né? Quer dizer, então, muitas das vezes, doutor Roberto, a gente consegue com, né, os nossos clientes, que são também nossos mestres, a gente aprende muito nessa relação, né? Normalmente é uma conversa muito franca, muito aberta, para a gente poder, de fato, prover uma solução que seja robusta, que seja apropriada à situação daquele empreendedor, daquela empreendedora, do empresário, daquela família, né? Acho que essa que é a lógica daquilo que nós fazemos. Você já está entrando num capítulo mais prático, né? Eu ia te perguntar, então, você está meio que entrando nisso aí. Que recomendações você daria com especialista da área na sucessão patrimonial? E depois, como é que. Bom, vamos falar primeiro sério. Vou perguntar de gestão. Como é que você recomenda a sucessão na gestão? Vamos primeiro, como é que você recomendaria uma sucessão patrimonial? Você já Bom, falou isso, entendimento, conversa, advogado, tudo mais. O que mais, é, praticamente? no aspecto prático, a gente costuma dizer assim, famílias, usem o tempo a seu favor. O que isso quer dizer na prática? Faça um planejamento, né? Muita gente fala assim, pô, Fábio, mas eu tô com uma saúde de ferro, né? Pô, nada vai me acontecer. Tá tudo bem, né? Nós assim, tivemos clientes com esse problema da pandemia de Covid, nós tivemos clientes que ficaram graves na UTI, pô, né? Tivemos clientes que vieram a faltar nesse momento que a gente está vivendo. Muito triste, mas ao mesmo tempo, poxa, uma vez que o planejamento ele foi articulado, ele foi feito, as pessoas da família tiveram a chance de ter dúvida, de compreender, de ter outra dúvida, de compreender. Poxa, mas eu quero consultar aqui um advogado, eu quero consultar um amigo que conhece muito. Então, a gente pode usar esse tempo, que pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, a nosso favor, né? Porque quando nós falamos do planejamento da sucessão, existem várias teses, existem vários objetivos que cada família vai priorizar o seu. O que é muito comum é a família que procura a gente e fala assim, Fábio, como é que a gente pode aqui otimizar
os impostos, na forma legal, tudo, mas eu quero fazer um planejamento. Muitas conversas começam com esse primeiro planejamento, sabendo que não é a nossa área de atuação. Mas com o desenvolvimento, né, de todas as perguntas, daquilo que vai se descortinando, e a família vai falar, nossa, mas eu não pensei que eu deveria conversar em família para saber os planos de cada herdeiro. É aquele ponto, olha, ser justo com os planos individuais. Então tem muita conversa que começa com quero otimizar impostos, mas a gente acaba também tendo que entender os planos futuros, entender qual é o patrimônio. Em algumas famílias, por vezes, nem a própria família conhece exatamente, tem consciência do que é o patrimônio, qual que é a importância disso, qual que é a responsabilidade, como é que aqueles colaboradores de longa data, que, né, muitas vezes pegaram lá os herdeiros no colo, né, estão lá até hoje trabalhando, poxa, mas qual que é o significado disso, né? E entender que as coisas levam tempo, que tem muita coisa que a gente semeia hoje vai conseguir colher lá na frente, e que a natureza dos negócios, né, esta compreensão acaba sendo fundamental para um bom planejamento da sucessão patrimonial. Então, o primeiro ponto é planejamento, para a gente poder usar o tempo a nosso favor. O segundo ponto é, de fato, envolver as pessoas da família nesse planejamento. Por quê? No diálogo. No No diálogo diálogo. permanente. No diálogo, no diálogo. É claro que, poxa, não, mas eu tenho receio porque é muito jovem, eu não quero abrir dados, não quero abrir informação, não tem problema, né? Dentro dessas limitações, é importante você ter a noção da responsabilidade, das possibilidades, e esse diálogo, por incrível que pareça, as pessoas, às vezes, essa é uma armadilha típica, né? Pelo fato da gente viver debaixo do mesmo teto, né, pais e filhos, ou às vezes até em tetos separados, mas a gente se confraterniza muito de final de semana, a gente acha que sabe o que a outra pessoa está pensando, né? Mas nem sempre isso é verdade, né? Quando a gente se propõe a fazer um planejamento da sucessão patrimonial, que a gente começa a abrir os planos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, isso então toma corpo, né? Então, aqui vem uma terceira coisa que eu acho que toda família que puder ter é sensacional, né? Que é o vínculo de confiança de fato. É eu confiar que o meu pai, que o meu irmão, que o meu sobrinho, que o meu primo vai me compreender e vai me respeitar, porque eventualmente eu tenho uma opinião divergente, ou porque eu tenho dificuldade de compreender por que tem que ser assim, né? Mas eu confio e aí eu me exponho, né? É muito diferente do que aquelas famílias que tentam, não, isso é meio complicado, vamos jogar para debaixo do tapete e depois a gente resolve. Isso é um baita de um problema. O depois a gente resolve vira depois confusão, porque esse pequeno desalinhamento ele vai ser cobrado lá na frente, com multa, com juros e tudo mais, né? Então, essas práticas na sucessão patrimonial, né? Fazer um bom planejamento, a gente conseguir envolver as pessoas no diálogo, conversa e confiança. e confiança. E se não houver confiança? E se não houver confiança? Bom, se não houver confiança, a gente tem aqui um amigo nosso, o Eduardo Najar, ele traz um conceito que ele fala assim, é a confiança possível, né? Pode ser que eu não confie como pessoa, mas, poxa, de repente é um sócio meu, o direito definiu isso, né? Então eu tenho que criar um vínculo de falar assim, bom, eu preciso, né, ter uma confiança como sócio, construir essa confiança como sócio, para inclusive a gente poder divergir, né? Nós temos hoje clientes que, assim, o resultado final vai ser a separação. Isso já está claro, a gente já começou o trabalho ciente disso. Só que, justamente para a gente não brigar e não ficar discutindo isso por décadas na justiça, a gente já reconhece que nós não vamos ficar juntos, a gente reconhece que a gente não confia um no outro, mas a gente precisa estabelecer pequenos acordos que vão nortear a maneira com a qual a gente vai se separar. E muitas das vezes, doutor Roberto, são pessoas que falam assim, Fábio, pelo amor de Deus, não me coloca na mesma sala porque eu não quero encontrar a outra pessoa, não quero encontrar os demais. Não tem problema. É possível ainda assim fazer a comunicação, ter o diálogo triangulado, né? Então a gente vai para lá, volta aqui, faz a amarração. Poxa, é um esforço? É um esforço, não tenha dúvida disso, né? E, claro, cada cliente se permite um nível de solução, né? Então, assim,
essa questão da confiança é algo que realmente a gente precisa construir e dar a possibilidade dela começar a ser nutrida dentro de um patamar do que for possível naquele momento. Então, Fábio, deixa eu ver se eu peguei o ritmo da tua recomendação. Você recomenda o seguinte: primeiro, planejamento. Todo mundo precisa de um grande planejamento, entendendo o que cada um quer. Segundo, diálogo para que isso flua adequadamente. Terceiro, confiança, que pode ter todas essas variações que você colocou aí. Agora, então, o resumo da obra é o seguinte: você tem duas soluções para a sucessão patrimonial. Continua todo mundo junto, tem regras muito claras, ou tem a separação. E qualquer um desses tem mecanismo para resolver. É isso aí. É isso aí, é isso aí. E Então, aí, agora, sim. sucessão na gestão. Patrimônio já resolvi. Como é que faz sucessão na gestão? Bom, na gestão, a gente costuma dizer assim, pô, é muito simples, eu só quero, né, encontrar aquele que é competente, né, e eu vou chamar esse cara que é competente para assumir aqui o comando da locomotiva e assim todo mundo vai ser feliz. Bom, perfeito, esse é um objetivo. A pergunta, muitas vezes, é como é que eu faço isso, né? Se a gente pensar do ponto de vista de negócios, existem ferramentas técnicas para a gente achar um bom sucessor, que é um desafio que não é exclusivo das empresas de controle familiar, né? As multinacionais, as empresas listadas, elas, cada uma delas tem o seu próprio desafio de encontrar o sucessor e prepará-lo para dar continuidade à obra, né? Quando a gente está em família, os desafios eles aumentam, porque, poxa, eu tenho comparação social, eu tenho inveja, eu tenho disputa de poder, eu tenho aquela questão de, poxa, mas se um filho pode, o outro também deveria poder, eu tenho a comparação, mas espera aí, se o filho de um sócio pode, o outro também deveria poder, então aí a gente começa a criar algumas armadilhas, né? A gente não tem mais a figura do organograma, mas eu tenho um acomodograma, eu quero acomodar as pessoas da família dentro da gestão. E aí é aquela história da coluna, né? Quando a gente tem um problema na coluna, a gente vai ficando tortinho, vai se tentando compensar de um jeito, de outro, e dali a pouco a gente perde o controle sobre isso. Então, acho que a primeira questão na sucessão da gestão é nós termos com bastante clareza o perfil de profissional que a gente precisa para aquela posição, né? É claramente definir, olha, pode ser que aquela posição que é de alta responsabilidade vai ser um familiar, vai ser um filho, um sobrinho, um primo, um irmão que vai poder ocupar aquela posição. Mas pode ser que não seja essa pessoa, pode ser que seja alguém do mercado, pode ser um profissional de longa data e de confiança, né? A questão, Quem decide isso? Quem decide isso? bom, quem decide isso, se a gente estiver numa governança do monarca, é o monarca quem vai decidir, né? O monarca, ele sempre vai decidir isso de forma técnica. A nossa experiência diz que 80, 90% dos casos, não, né? A gente tem aquela decisão pronta. Olha, eu acredito que é o meu filho ou eu acredito que é a minha filha que tem que ser, e assim, a resposta justamente é, tem que ser, né? Então, nesses casos, poxa, e se falta experiência, e se falta engrossar o couro, e se falta maturidade, o que a gente pode fazer, né? Tem ajuda, né? A gente tem que colocar as muletas, os suportes, e que, poxa, pode ser que com o passar do tempo aquela pessoa vá, de fato, aprender, vá conseguir tocar para frente, né? Mas também pode acontecer de, no meio do processo, a própria pessoa perceber que, poxa, não é o que ela quer, né? Não é aquilo que ela gostaria, de sofrer pressão, de ter que entregar resultado, de ter que rodar conflito, de ter que, poxa, isso tudo pode se mostrar muito instigante para umas pessoas, mas também muito desafiador para outras. E, por vezes, esse sucessor pede para sair, né? E abre espaço para um outro candidato, né? Mas esse é um processo que demanda um bom planejamento de qual é a função que a gente espera que essa pessoa exerça, quais são os atributos, as responsabilidades, as competências que essa pessoa vai precisar desenvolver, e tem esse período da gente observar o resultado entregue, né? Será que, de fato, a pessoa à frente, ela está conseguindo entregar o resultado? Então, a gente tem aqui um preparo em 3 níveis. O primeiro é preparar o sucessor, que é isso que é tudo que a gente está falando aqui. Se tem uma boa experiência, se tem, de fato, um potencial para ser
o líder, se tem as habilidades, isso acho que é muito consensuado. Todo mundo concorda que a gente precisa preparar o sucessor. O segundo ponto é preparar a empresa, né? Ou a organização, né? De repente não tenho exatamente uma empresa, mas eu preciso preparar. Se eu quero falar que o sucessor é competente, porque ele entrega resultado, e a gente quer ter aqui uma meritocracia, a grande pergunta é, como é que a empresa mede o resultado? Né? Se a empresa não tem as métricas, poxa, como é que eu vou saber se o fulano ou o ciclano é um bom gestor? Ah, é porque o outro acha, porque o outro percebe, poxa, aí fica subjetivo, de novo a gente abre uma janela ali para uma discussão, uma questão meio do ambiente político jogando contra um processo mais técnico. Então, a gente precisa preparar a empresa, né, precisa ter claramente as métricas e as formas de controle. O terceiro, que muitas vezes é deixado de lado, é preparar o sucedido. A gente precisa preparar quem vai passar o bastão. E normalmente a gente não dá atenção, a gente acha que a gente assume isso como dado, né? E aí a gente foca no sucessor, às vezes a gente olha para a empresa, mas a gente dá pouca atenção para o líder, né, que vai entregar o bastão, o monarca. Para o monarca. E eu percebi isso nos nossos clientes, eu percebi isso indo aos congressos acadêmicos durante o período das minhas pesquisas. Eu fiquei durante 7 anos frequentando um grupo de pesquisadores e professores itinerante, né, que se reúne ali cada ano em algum país da Europa. E assim, puxa, de 2 dias e meio de evento, um dia inteiro era dedicado à sucessão. E quando eu comecei a frequentar, era a sucessão no sentido de preparar o sucessor. E, progressivamente, a gente começou a abrir cada vez mais espaço para a importância de se preparar o líder que vai ser sucedido. Para evitar aquelas situações, né? Eu sei que isso é um nome de filme de terror, né? Que é a volta dos que não foram. Quer dizer, a pessoa que fala, não, eu estou aqui, quero muito passar o bastão, mas na verdade não, né? Ela passa o bastão, mas nos bastidores continua sendo quem dá as cartas, quem quer fazer e acontecer. Então, acho que nas práticas de sucessão para gestão, nós precisamos preparar o sucessor, nós precisamos preparar a empresa e nós precisamos preparar quem vai ser sucedido, quem vai passar o bastão. Né? Isso aí tem sempre uma coisa interessante que a gente ouve muito falar em entidades de representação. Então, olha, eu não tenho sucessor, não adianta, não tem ninguém à minha altura suceder. Como é que você faz quando acontece esse tipo de coisa? Não, eu não tenho ninguém para suceder, eu tenho que ficar mais um pouco. E vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí acaba até a democracia. A gente costuma dizer que assim, a responsabilidade por a gente ter um sucessor é do líder, né? Porque muitas vezes é ele quem vai abrir espaço para que de fato surjam candidatos, ou é ele que vai armar as próprias armadilhas. Poxa, tem ali um que meio que está querendo ser aqui o sucessor, eu já dou um jeito nele, né? Antigamente, nos reinados, né, como é que o rei fazia, né? Ele via ali a linha sucessória, né? Daqui a pouco ele está recém-possado, ele pega o primeiro na linha de sucessão, manda para uma frente de batalha, né? O segundo manda para desenvolver e buscar terras em outro lugar, né? Que você vai dar um jeito ali na linha sucessória, porque você está com receio, né? E às vezes isso acontece, né? Então, quando a gente consegue, nesses casos, trabalhar a importância de que o processo de sucessão seja uma métrica de sucesso daquela gestão, aí tudo muda de figura. Porque a gente está falando de alguém que está comprometido a falar assim, nossa, quer dizer que se eu chegar até aqui, mas eu não der conta de preparar o meu sucessor, a minha obra fica inacabada, opa, aí eu já começo a olhar de uma outra forma, eu já começo a querer olhar para ter 2, 3 candidatos que poderão ser preparados para dar sequência no trabalho que eu fiz. Então, esse é um gatilho, né? Que passa muitas vezes pelo fato do sucedido, né, ter planos do que vai fazer depois de passar o bastão. Essa é uma outra métrica também muito curiosa, né? Quando a gente pergunta, né, para o líder atual o que ele vai fazer depois dele passar o bastão,
Se ele gagueja, não sabe muito responder, a gente já sabe que ele não está preparado, né? E não vai sair. Não vai Ele não vai sair. sair. Não, Vai ficar atrapalhando lá. é a métrica para ele não largar o osso. Agora, aquele que de fato fala, não, Fabio, eu estou muito claro aqui, eu estou jovem, eu estou disposto, eu vou continuar contribuindo, ou eu vou desenvolver um novo negócio, ou eu vou a ser aqui um conselheiro nas horas, né, que o pessoal quiser me consultar, enfim. Se a pessoa consegue responder o que ela vai fazer depois, então você está diante ali de um líder que está pronto para passar o bastão. Caso contrário, luz amarela. Isso tudo, Fábio, tem a ver com governança, na verdade, né? Então, uma pergunta para você. Governança numa empresa familiar é diferente de uma governança numa grande empresa? Os conceitos são os mesmos? Olha, tem diferenças, né? Numa empresa estruturada, se a gente pegar isso... A governança corporativa, né? Governança, por exemplo, né, uma empresa listada que... pega lá o Itaú Unibanco. Você vai olhar lá na estrutura de governança, é muito claro. Existe ali o conselho de administração, que faz o papel, né, da locomotiva da boa governança corporativa, ali é onde tem a separação da aprovação da estratégia pelos acionistas, representados pelos conselheiros, e você tem o time executivo que está focado em entregar o resultado, né? E acima, a gente costuma dizer, doutor Roberto, que é no andar de cima, né? No andar de cima do Conselho de Administração está a governança familiar. É naquele âmbito ali que a família, né? Setúbal, Vilela, Moreira Salles, eles vão se entender para falar assim, bom, como é que a gente vai tomar a decisão? Eles são os blocos, eles é que têm o bloco de controle, né? Que muito possivelmente o acionista verdadeiro, é o dono, é o acionista. É o andar de cima, né? Quando a gente está numa empresa talvez menos estruturada, ou fala assim, poxa, Fábio, mas eu sou aqui um produtor, um casal e filhos, né? Eu preciso ter essa separação de instâncias. Nesses casos, normalmente essa reunião de família dos acionistas, né? Ele já meio que se confunde com o papel do conselho de administração, porque você tem os controladores ali tomando as decisões de uma forma mais direta. A gente costuma dizer que quando a gente está ali sentado numa reunião de família que quer exercer o controle, a gente está com o crachá, né, de acionista, de verdadeiros controladores. A gente quer saber para onde vai o negócio, o que a gente vai poder fazer, quais são nossos planos futuros, que tipo de risco a gente topa estar exposto, né, que tipo de iniciativa a gente vai querer perseguir. Quando a gente está ali numa instância de ser o controlador no conselho de administração, o nosso papel muitas vezes é aprovar as estratégias, né? Mas qual estratégia? Aquelas que estão aderentes com o plano de família. Deixa eu ilustrar isso, porque quando a gente explica, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas e na prática, né? Como é que funciona? Então, eu já vivenciei casos, né, de uma família empresária que montou um modelo de negócio muito bem sucedido. E aí vem o fornecedor, os fornecedores falam assim, olha, por que vocês não ampliam? Vocês podiam fazer isso aqui em território nacional, vocês estão aqui muito bem estabelecidos no interior do estado de São Paulo, por que vocês não fazem um negócio muito maior? E sempre a família declinando. Por quê? No andar de cima, um dos valores que eles não abrem mão é o fato de trabalharem juntos, no sentido de proximidade geográfica. Uma eventual expansão significaria espalhar os filhos, né? Não ter esse contato. E aí, poxa, mas tem racional para isso? Se a gente for pegar ali pela conta do retorno sobre o investimento, mas perceba que não é essa a decisão que comanda os negócios, é a decisão e a vontade da família. Então, a vontade da família, ela está no andar de cima, né? Que é essa governança familiar. Ela é a que comanda tudo aquilo que a gente vai poder fazer, inclusive no conselho de administração. Bom, Fábio, nós temos que terminar nossa conversa, nosso tempo está quase acabando aqui. Então, eu queria tocar num outro assunto. Você está falando em boas práticas. Acabou de falar em boas práticas, transparência. Isso é cada vez mais importante em qualquer empresa no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Porque muita gente fala que boas práticas ficam mais visíveis e evidentes na pessoa jurídica do que na pessoa física, tá certo? Então, é uma discussão
Nós estamos discutindo isso há muito tempo aqui no âmbito da nossa cooperativa, da nossa instituição, das nossas fazendas aqui vizinhas. O que é melhor, Fábio? Ou qual é a diferença, qual é o problema? Transformar uma pessoa física em uma pessoa jurídica. Você pode dar uma pincelada nisso bem rápida? Claro, claro. É um tema que tem muitos desdobramentos, né? Então, numa questão mais, vamos falar assim, leiga, né? O que eu costumo fazer, o paralelo, e aqui eu quero já adiantar para vocês. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre o viés mais jurídico, não é exatamente a minha praia, mas de tanto a gente trabalhar com os advogados, a gente acaba aprendendo, né? Mas do ponto de vista de preparo, de planejamento, da gente poder fazer esses acordos legítimos, o que interessa muito é que, do ponto de vista de cabeça, né, a gente consiga, na família, no empreendedor, nos herdeiros, a gente consiga fazer uma separação clara do que são as atividades de pessoa jurídica e do que são atividades de pessoa física, e inclusive o dinheiro, a grana, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas Fábio, eu tenho que separar o dinheiro que é meu e o dinheiro que é do negócio, porque eu entendo que são dois bolsos da mesma calça, né? É meu do mesmo jeito, né? E a gente falou assim, não, mas cuidado, porque as agendas, né, para a gente disciplinar o uso do dinheiro no negócio ou na família é muito distinto, né? Isso tem implicações, por exemplo, sócios que você vai na casa de um e você vai na casa do outro sócio, você vai perceber que a casa tem mais ou menos o mesmo padrão, o carro do pai, o carro da mãe, eles são exatamente os mesmos, né? Mesma marca, mesmo modelo, mesma cor. Mas por que isso, né? Não, é para não dar comparação. Poxa, mas aí você está tirando a liberdade de cada família, né, poder tomar suas decisões. Porque, poxa, o uso do dinheiro não é exatamente algo claro entre o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Mas é claro, a pergunta que o doutor Roberto fez aqui é muito no sentido de falar assim, bom, e agora? A gente está ouvindo falar muito sobre proteção de patrimônio, sobre organização em relação aos impostos. Como é que isso está acontecendo, né? Eu estive alguns anos atrás, inclusive, imerso em 8 horas de reunião com um banco, né, uma das maiores instituições aqui no Brasil, justamente porque eles queriam entender, Fábio, está caindo cada vez mais aqui fichas para a gente analisar de produtores que no passado a gente analisava o imposto de renda, analisava aí pessoa física, e agora a gente estava encontrando aí as pessoas jurídicas, né? Como que é isso? Então, acho que tem um efeito, primeiro, que é o sentido da organização do patrimônio, tendo em vista um planejamento da sucessão, tendo em vista uma organização de separação da natureza dos riscos, né? E muitas das vezes o patrimônio está indo lá para uma pessoa jurídica, isso tem conexões com uma otimização de impostos, uma preparação para que eventuais disputas, né, nos núcleos familiares, né, eles possam ficar restritas aos núcleos familiares, nas suas holdings, né, familiares. E do ponto de vista da operação, nós continuamos observando, né, que muitas das operações continuam acontecendo em pessoa física, por uma questão tributária. Você faz um sistema de arrendamento ou de parceria, enfim, tem aqui um campo que tem a sua complexidade, né, mas que é um movimento que a gente tem observado bastante, né? Muitas famílias, de fato, olhando para essas alternativas. Eu queria aqui aproveitar a pergunta e fazer também um ponto de atenção, né? Tem muita gente no mercado falando que, e muita gente acreditando que, por exemplo, olha, eu posso resolver tudo isso que o Fábio está falando, essas conversaiadas todas, esses problemas todos, eu faço uma holding pronto. E tem muita gente falando, não, Fábio, eu estou tranquilo porque eu já estou blindado, né? Pessoal, eu tenho pavor de ouvir isso porque, assim, cria uma falsa sensação de segurança. Claro que as holdings, elas são bons instrumentos, né? Mas é um instrumento, né? Para ele ser de fato efetivo, tem que ser utilizado da forma correta. A gente tem que analisar e ver se de fato é a melhor solução, né? Eu estou vendo dinâmicas difíceis depois de famílias que falam assim, não, eu dispenso toda a conversa, dispenso todo o planejamento, faço a holding. Mas a hora que a gente vai observar, poxa, eu estou obrigando pessoas que não são afins a serem sócias, ou isso vai me dar um problema lá na frente, né? Ou eu faço uma holding acreditando num cenário que eventualmente não vai acontecer. Então, é um bom instrumento, tá? A gente trazer essa discussão da pessoa física e da pessoa jurídica, desde que essa lição de casa seja também
feita, conduzida, de maneira que, acima de tudo, a gente costuma dizer que uma família, ela pode ser muito feliz, né, se ela tem os acordos, né, e tem as relações saudáveis, né. Claro que a gente sugere e recomenda que seja feita a formalização, que seja feita com amparo jurídico, mas tem famílias que a gente conhece que, assim, vale o compromisso moral e não se discute, né? Então, acima de tudo, essa legitimidade é algo que faz os acordos pararem de pé, né? Por isso que é isso que nós observamos nas empresas que são milenares. Poxa, a gente vai para a Europa, a gente conhece empresas que passou já de geração em geração por 54 vezes, né? Puxa vida, como isso, né? No Japão, tem lá uma empresa que fabrica sinos, né, para templos, por mais de 1000 anos, né? Como é que essas empresas milenares, elas devem ter algum segredo para chegarem a tanto? A hora que a gente vai dissecar os casos, é justamente essa importância que é dada, né, para se manter relações familiares fortalecidas. Integrais. Exato, integrais. Então, se a base é sólida, você pode divergir, você pode discordar, você pode testar uma inovação, você pode buscar fazer de uma forma diferente, mas você está num grupo, né, você está com uma base muito bem feita. Bom, o que você está dizendo aí também é importante, é que tem muita coisa de cultura nisso, né? Uma estrutura cultural dos acionistas que leva esse tipo de confiança, inclusive, a essa condição de entendimento. Mas também tem o tema tributário, né, Fábio? Que é uma discussão que não acaba nunca. A pessoa física paga menos que a pessoa jurídica é muito melhor, mais transparente, tem menores valores, mas a física é mais barata. Então, precisava ter uma transição tributária de uma para outra que permitisse a família, a pessoa física virar jurídica sem uma explosão de tributos que leve à incapacidade de pagá-los, né? Então, tinha que ter uma questão transitória que podia ser tratada legalmente. Bom, Fábio, muito obrigado por essa conversa agradável, viu, com você. Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço muito o convite, é uma honra, um privilégio estar aqui. Acredito muito que a gente poderia inverter, e eu que deveria estar aqui entrevistando o senhor, porque tem tanta história, tanta bagagem aqui para compartilhar com todos nós. Espero que... vou fazer o convite e espero que a gente possa, em algum momento, inverter a produção, porque, poxa, a gente gostaria muito que o senhor brindasse a todos nós aqui com o seu vasto conhecimento. Você sabe que, mas cuidado com isso. Uma vez eu era muito jovenzinho ainda e estava numa reunião de agrônomos, era recém-formado, uma discussão sobre um assunto qualquer lá que eu achava que sabia tudo. E uma outra pessoa mais velha do que eu falou, é A. E eu tinha certeza que ela falou, não é não, é B. E o cara falou, não é A. Não, é B. E o cara foi engrossando a voz, e eu fiquei com vergonha, que eu era jovenzinho ainda, não queria peitar ninguém, mas eu tinha certeza que eu estava certo, né? Então eu tive que aguentar, sustentar a minha posição. Finalmente o rapaz falou, rapaz, está pensando o quê, senhor? Eu tenho 40 anos de experiência, quer discutir comigo? Está saindo na fralda agora, aí está discutir comigo? E aquele argumento me calou. Eu falei, será possível que eu estudei errado, que eu estou errado? O cara com 40 anos de experiência é muita experiência, né? Aí tinha um velho advogado ao meu lado e falou assim para ele, olha, a experiência é a soma dos fracassos. Eu tomo um copo de água, não dá experiência nenhuma, você logo vai embora aquela água. Mas toma um copo de caco de vidro e a experiência que tem. Então, a experiência é a soma da cicatriz, viu, Fábio? Eu não confio muito em quem tem muita experiência, não é que é cicatriz. Mas estou às ordens, viu, Fábio? Bom, Ótimo. Gente, olha, ouvimos aqui o Fábio Mizumoto, um craque na sucessão, tem sido um consultor muito grande nessa discussão toda. Você pode se inscrever aqui no nosso canal, que está aqui embaixo a informação, que vale a pena estar sempre participando dessas conversas nossas. E na quarta-feira que vem, vamos estar aqui com o Evandro Gussi. Evandro Gussi é o presidente da Única. A Única é a instituição que cuida do setor sucoenergético do sudeste e centro-oeste brasileiro. E é um setor que está sofrendo muito com a pandemia, porque o etanol, o consumo despencou, porque ninguém está saindo de casa, então despencou 20%, de 15% a 20% no país inteiro. Então, uma tragédia quando caiu o consumo. E a oferta cresceu, que a safra começou, óbvio que os preços despencaram. E, além disso, a briga, entre aspas, entre a Rússia e a Arábia Saudita também derrubou o preço do petróleo,
que é um indicador importante para o preço do etanol. Então, é um setor que está sofrendo muito, e nós vamos falar com o Evandro Russo, que é o presidente da Única, entender um pouco como está essa crise e as soluções possíveis para esse processo. Vale a pena. Quarta-feira que vem, 6 da tarde, aqui no Bate-Papo do GVA. Até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau.